Imagine que você foi viajar para uma sociedade utópica onde tudo é um paraíso. Um local onde tudo prospera, todos trabalham para coisas positivas e todo mundo parece feliz e realizado. Porém, com o tempo você descobre que essa sociedade foi invadida por uma entidade intergaláctica que assume o controle da população e é capaz de utilizar qualquer indivíduo para manifestar a sua própria personalidade. Essa personalidade é a Unidade, e essas pessoas, na verdade, são comandadas por uma única consciência. Você avisaria as pessoas do problema? Eu também. Aí, você começa a protestar e descobre: porra, aquelas pessoas antes de serem comandadas eram péssimas. Assassinos, suicidas, racistas e mantinham entre si uma grande guerra. A guerra da raça dos mamilos. Você libertou as pessoas para o caos. Essa proposta filosófica maluca e pesada é a pontinha do iceberg de Autoerotic Assimilation, episódio de Rick and Morty que abre espaço pra gente falar de tanto assunto que o vídeo de hoje vai explodir. E aí, suave na nave? Tudo tranquileba? Você já deve ter ouvido falar de Rick and Morty, certo? Criada por Dan Harmon e Justin Roiland, essa animação de ficção científica tem conquistado o mundo inteiro pela profundidade e possibilidades de análise. Atenção, esse episódio contém spoilers. Sim, mas isso não muda a experiência. Assista Rick and Morty antes ou depois desse vídeo, ou em algum momento de hoje à noite e morrer. Tudo em Rick and Morty acontece em dois planos. Um plano externo, que é onde toda a trama do episódio ou aquilo que estamos assistindo acontece, mas por baixo dele há um significante mais profundo. Esse segundo plano está sempre em contraste e é ali que está a reflexão. Nesse capítulo não é diferente. Enquanto Morty, Rick e Summer estão no espaço sideral enfrentando os problemas mais cabeludos possíveis, Jerry e Beth estão em casa tendo uma DR de casamentos daquela sem fim. Assim, podemos dizer que o tema central de Rick and Morty é a pequenez dos seres humanos, mostrar as contradições, tensões e paradoxos da sociedade através do humor. E roubando as palavras de um inscrito que acompanha o canal e enviou esse comentário aqui, Rick and Morty é tipo normose dos desenhos. Como a série já foi ao ar faz tempo, as camadas mais externas, como o niilismo e o existencialismo, já foram preenchidas. E no vídeo de hoje vamos falar de outro aspecto: a liberdade individual e a coletividade. Rousseau, Kant, Hegel, Weber, Mises e Marx. A liberdade tem um preço. Boa viagem. Ela consumiu as mentes do nosso povo. Não percebemos até ser tarde demais. As pessoas que eles dominaram, eles parecem seus amigos, sua família, seus líderes, mas eles não são mais eles mesmos. Eles agora são parte disso. Logo de início, somos colocados a um dilema moral. Uma sociedade que caminha positivamente, porém é controlada, pode ser chamada de livre? Para discutir isso melhor, precisamos conversar sobre o olhar da liberdade na filosofia. Para os filósofos da liberdade em geral, liberdade é a capacidade de satisfazer os próprios interesses individuais nos limites do respeito ao interesse individual dos outros. É o que é chamado na filosofia de liberdade negativa. Em Rousseau, ao contrário, a liberdade adquire uma dimensão nitidamente social e histórica. Não é só entendida como a autonomia de cada um fazer o que quiser, mas também é algo que se articula com o caráter dinâmico e social, com a plasticidade histórica dos sujeitos, suas mudanças e aquilo que é aceito ou não socialmente. É o que podemos chamar de liberdade positiva, ou como diria o próprio Rousseau, com a sua perfectibilidade. A liberdade para Rousseau é a faculdade de aperfeiçoar-se, com o auxílio das circunstâncias sociais. Em outras palavras, a liberdade de Rousseau, ainda que tenha uma gênese natural, depende da praxis social, ou seja, a liberdade vem do erro e da cooperação entre os errantes. A partir disso, podemos refletir que se a liberdade natural não pode ser recuperada, os humanos podem, no entanto, instaurar a liberdade civil, se organizando socialmente em torno de alguns valores. Se a liberdade natural era a característica central do homem em estado de natureza, a liberdade civil deve então assumir o centro dessa sociedade, e parece ser essa a ideia de Unity. Eu transformei a vida aqui em um paraíso. Outro filósofo, Hegel, reconheceu que a verdadeira liberdade não pode ser imposta, mas efetivada e trabalhada como melhoria e reconstrução. Para Hegel, através da guerra, a sociedade completaria um intricado processo de formação das individualidades. Hegel vai dizer que a máxima potência desse movimento é a crença no pensamento. Tudo que é pensável e realizado é, na verdade, a manifestação de uma realidade única, o tal espírito infinito, que deve reger todos os sujeitos em nome de um bem e uma coletividade. Seria então a Unity o espírito de Hegel?
Vou unificá-los um por um. Vou me tornar o universo. E serei o que as mentes únicas chamavam de Deus. Dentro dessa perspectiva, esse tipo de organização acabaria por ter uma dupla função. Para garantir a suposta liberdade do máximo de indivíduos, algumas experiências de indeterminação individual devem ser abolidas em nome de um conjunto de leis positivas e universais. O Estado. Somos todos parte ativa daquilo que nos oprime. E se não percebemos isso e ficarmos alienados, melhor assim. A liberdade irrestrita leva ao caos e a coletiva à servidão. Porém, é nesse ponto que um outro filósofo vai romper com Hegel e propor outra coisa. Nos escritos de Karl Marx, a alienação tem um sentido negativo e não deveria, portanto, existir esse ente supremo de controle universal. O extremo individualismo é fruto do trabalho e, ao invés de realizar os humanos, os escraviza. A desumanização dos sujeitos troca o verbo ser pelo ter, e a vida passa a ser medida por aquilo que se possui e não por aquilo que se é, porque a realidade histórica influencia os sujeitos e são os sujeitos que podem mudar a realidade histórica. E é assim que Marx reformula o conceito da dialética de Hegel. Então, talvez seja essa a tentativa de Summer? Mostrar que a história precisa de protagonistas individuais? A história seria movida pela ação daqueles que não detêm sabedoria e consciência sobre a sua classe? Aqui, o episódio nos prega mais uma peça profunda. Seria justamente quando a liberdade acontece que a guerra começaria. Todos vocês se lembram de quem vocês são? Sou membro da raça superior desse planeta! Milos pontudos! O que foi que você disse, seu peito de alvo de merda? Guerra de raças! Por que estão brigando? Não veem que somos todos iguais? Oh, Summer! Primeira guerra de raças, hein? Esse é o paradoxo da liberdade. A liberdade restrita leva ao fim da liberdade. A tolerância irrestrita pode levar ao fim da tolerância. Essa ideia também aparece em vários outros episódios de Rick and Morty. No episódio Todos os Ricks Devem Ser Loucos, ou Cidade das Baterias. Você tem um planeta inteiro gerando energia pra você. Isso é escravidão. É sociedade, eles trabalham uns para os outros, Morty. Pagam uns aos outros, compram casas, fazem filhos que os substituem quando ficam velhos pra gerar energia. Isso só parece escravidão com umas coisinhas a mais. Ulala, tem alguém aqui que precisa... Como bem demonstraria, a obra de Alexis Tocqueville, levar a igualdade ao extremo, levaria e poderia sucumbir à liberdade individual. Então talvez esteja aí a profundidade do episódio, o paradoxo da liberdade e o paradoxo da tolerância. A unidade é um sistema perfeito, realmente, mas como demonstra Rick, ela também tem muitos limites, escraviza, mas do outro lado, a liberdade restrita também poderia fazer as pessoas avançarem sobre a liberdade alheia, levando assim o fim da liberdade. Na ausência de qualquer controle restritivo, provavelmente os mais violentos vão escravizar os mais fracos. Então essa coletividade seria o perigo? Se a nossa análise acabasse aqui, sim. Mas isso é só o primeiro plano. Existe algo mais profundo nisso tudo. E tudo que eu falei só funciona a partir dos olhares e ideias dos desejos do Rick. E bem, Rick não é exatamente aquilo que podemos chamar de correto, apesar de sempre passar alguns bons recados. Isso é pra polícia pensar que quem saqueou a nave foram os Cordox. Isso é horrível! Concordo com você, policiais são racistas. Rick é uma confusão em si mesmo, e ao longo da temporada enxergamos o seu vazio. E mesmo pregando puro e completo individualismo nihilista, na prática não é exatamente assim que ele vive. Os meus netos não estavam nessa cidade, estavam? Meus netos estão vivos! Ei, o meu copo tá vazio. Então pera, e se eu estivesse entendendo tudo errado até aqui só pelo olhar do Rick e a interpretação talvez seja outra? Foi isso que me aconteceu. Finalizando esse roteiro, eu conversei com um amigo das antigas e aí tudo mudou. Ele me deu um outro olhar, então volta tudo e vamos de novo a partir dessa cena de protesto da Summer aqui. Povo, acorde! Vocês têm que lutar contra isso! Estão sob o feitiço de um monstro maligno! Eu posso te ouvir. Fala isso o tempo todo! Summer! Acorda! Você ainda tem que ter alguma individualidade aí dentro! Por que me odeia, Summer? Não tô falando com você! Summer tem os seus próprios desejos no protesto. Rick tem os seus próprios desejos individuais. Em casa, Jerry e Beth brigam sobre seu casamento de maneira individualista. Tá todo mundo querendo cumprir unicamente o seu desejo individual. Então não é à toa nem por um acaso que o episódio se chama Assimilação Autoerótica. Apesar de se relacionar com a unidade, Rick só quer satisfazer os seus desejos. Jerry e Beth só querem satisfazer os seus desejos. É tudo por causa do individualismo de cada um. E é por causa disso que a sociedade da unidade começa a ruir. Então vamos finalmente discutir o que é a Unity. Uma consciência coletiva externa que controla todos e deixa todo mundo sem individualidade?
Ou seria ela uma consciência que até se infecta na mente das pessoas, mas por meio disso cria uma nova consciência? Bom, depois do papo que tive no fim de semana, minhas fichas vão para a segunda opção. Somos seres biopsicossociais, e entender que somos todos um conjunto de fatores que indicam e é uma porção de elemento que nos forma. A Unity talvez seja apenas o aspecto social, porém, podemos ver que cada um é único dentro de si. Diferente do ex-namorado da Unity, que controla todos iguais e fala ao mesmo tempo, na Unity há certa liberdade. A Unity permitiria certas liberdades em nome da coletividade. Assim, chegamos no próximo ponto. E quando as vontades individuais tomam conta das vontades sociais? É nesse momento que chegamos em Rick, o maior ego do universo. Rick é autodestrutivo, tóxico, e a relação que ele constrói com a Unity é abusiva e mostra que ela abre mão das vontades sociais dela para satisfazer o Rick. E ele, bem, ele continua sendo Rick individualista. Ou talvez só senti falta de estar com uma coletividade. Segura, assim não. Precisamos de uma asa delta e de uma fantasia do tio Sam. E também quero um campo inteiro do seu maior estádio coberto com ruivas nuas e as arquibancadas lotadas com homens que vagamente lembrem o meu pai. Freud, por exemplo, descreveu que todos nós temos duas pulsões antagônicas, Eros e Thanatos. Eros é a pulsão de vida, de preservação da vida, e Thanatos é a segregação de tudo que é vivo, a destruição. Ambas as pulsões não podem agir de maneira isolada, senão perdemos o controle e a conservação da vida é perdida. Rick é puro Thanatos, destruição total. O caos se instala de verdade a partir do momento que as vontades de um único indivíduo se mostram subpujando as vontades do coletivo. Ou seja, a unidade não tem problema com o individualismo extremo de Rick, mas o individualismo de Rick mata a pulsão de vida da unidade. Olha o paradoxo da tolerância e da liberdade aí. Claro, pode ser que o Just não tenha pensado em nada disso na criação do seu episódio, e eles não falaram nada sobre isso, mas o que eles falaram foi a chave de como entender um episódio de Rick and Morty, que é descrito em 8 passos: personagens na zona de conforto, vontade de algo, entrar em situação desconhecida, adaptar-se à situação, conseguir obter o que quer, pagar um preço alto por isso, voltar à situação familiar e se desenvolver, porque no final não há um sentido completo e irrestrito da liberdade ou motivo da existência, que é onde tem o existencialismo dos episódios. E bem, dentro disso acho que a minha teoria faz sentido, mesmo porque Rick é o único que não muda nunca. Entendi, estão com medo que a grande e maléfica consciência coletiva roube o vovô de vocês. Na verdade, não. Acho que a unidade é ótima e você é uma péssima influência pra ela. Tipo calça de moletom com botas. Vocês acham que ficam ótimos juntos, mas vocês só acentuam o que há de pior em cada um. Ah, nossa, bem colocado, Summer. Quanto mais Rick se perde em seu eu desvairado, menos ele vê sentido e significado em si. Quando percebemos que nada tem significado intrínseco em si, cabe a nós ressignificar os propósitos. Porque senão, mesmo se você for um cientista pretensioso, gênio, carismático, festeiro, que já conquistou universos e galáxias pela sua extrema individualidade, você vai perder pro amor, como qualquer outro ser humano. E aqui, o episódio te dá o tapa na cara final. Enquanto o poderoso Rick sofre por amor no quintal e pensa até em se matar, o idiota do Jerry, que passou o episódio inteiro brigando, bem, esse continua idiota, mas feliz, se achando maioral cortando a grama do jardim. Quem é mais livre que quem? Qual é a medida da liberdade? Essa é a coisa mais brutal que eu já vi num desenho animado. Muito mais brutal que o absurdo de ter que enterrar o seu próprio corpo no quintal. Veja que Rick and Morty não tem só uma resposta, e permite a interpretação e o afastamento dos autores. Por isso, eu queria mesmo que o debate continuasse nos comentários. Essas teorias dependem da troca, porque foi numa conversa que eu mudei o roteiro todo. Quem sabe ele não muda de novo. Bom, antes de finalizar o vídeo com mais um pouco de Rick and Morty, ajuda o canal com like, inscrição, sininho e se puder, passa no financiamento coletivo do Catarse. Qualquer valor faz completa diferença. Mas se não puder também, tá tudo suave. E fique agora com Rick and Morty. Falou. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV.